Bom, dentro dessa conjuntura, o que se espera? Se espera que esse sistema de defesa funcione e que efetivamente a lei inconstitucional seja debelada do organismo do Estado. A concepção, portanto, da inconstitucionalidade deriva dessa incompatibilidade da lei com a Constituição, tendo em vista que a Constituição é a lei maior, é a lei que serve de fonte para a criação de todas as demais leis. Então, o que se espera? Se espera que o sistema funcione, e tomara que funcione mesmo, para a manutenção da democracia no país. Vamos ver como é que isso funciona lá na nossa ilustração na lousa. O sistema imunológico, ele deve destruir o vírus, fazendo com que o equilíbrio metabólico seja retomado. É esse o objetivo. Ora, já que o tema é extremamente complexo, já que o tema exige uma reflexão bastante profunda do candidato, vamos começar a estudá-lo de forma bem lentamente. Bem lentamente, bem devagar. Palavrinha por palavrinha. Vamos voltar lá para a lousa. Eu quero que você se concentre nessa primeira palavrinha. Controle. Eu quero que você pense nessa palavra. Esqueça, por favor, que você está numa aula de direito constitucional. Esqueça, por favor, que você está estudando para concurso. E só pense nessa palavra por alguns instantes, controle. Quando você pensa em controle, que ícone vem à tua mente? Quais são as expressões sinônimas que você tem para controle? Quando você pensa em controle, você pensa no quê? No seu namorado, na sua mãe, na sua sogra, na sua esposa, no seu marido. Não, vamos tirar esse caráter familiar, né? Vamos tirar esse caráter subjetivo. Vamos buscar questões ou sinônimos mais objetivos para a expressão controle. Pensa em controle, o que vem? Vem, talvez, fiscalização, ou talvez policiamento, ou talvez... Enfim, alguma coisa vem à sua mente, alguma expressão vem para significar, para trazer o sinônimo da expressão controle. A essa altura você deve ter pensado em algumas palavrinhas. Não importa qual foi a palavrinha que você pensou. Qualquer que tenha sido a palavrinha, ela vai ter o mesmo pano de fundo. Vai ter como pano de fundo uma relação de subordinação hierárquica. Para que exista controle, alguém ou alguma coisa tem que ser superior a outro alguém ou a outra coisa. Não há como você imaginar nenhuma expressão sinônima de controle sem essa noção hierárquica. Para que haja controle, há que haver hierarquia. Por isso, voltando agora para a aula de direito constitucional, por isso que essa expressão controle, ela traz em si um princípio de hermenêutica constitucional, uma primeira ideia que é fundamental para a compreensão desse tema. Vamos voltar lá para a lousa. A expressão controle traz a ideia do princípio da supremacia da Constituição. Da supremacia da Constituição ou da supralegalidade constitucional, tanto faz, são expressões sinônimas. Significa dizer que a Constituição está no ponto mais alto do ordenamento jurídico, que todas as demais leis e atos normativos lhe devem obediência, e que ela, a Constituição, é a fonte do direito no Brasil. Qualquer norma jurídica existente no Estado brasileiro deve se compatibilizar com ela, a Constituição. O princípio da supremacia da Constituição nos chega pelo fato de que existe na nossa Constituição um artigo que estabelece regras processuais legislativas extremamente rígidas para que o texto constitucional seja alterado. Esse artigo é o artigo 60. Há ali, como vimos no módulo 1,
limitações implícitas e explícitas ao poder de reforma do texto constitucional. Toda vez que o Congresso Nacional pretende alterar a Constituição, deve se submeter àquela liturgia extremamente específica. O fato da existência do artigo 60, exigindo um procedimento legislativo extremamente complexo para a alteração do texto constitucional, traz em si a ideia de rigidez constitucional. Sendo a nossa Constituição rígida, a decorrência é que ela está num ponto mais alto do ordenamento jurídico, e daí o princípio da supremacia, não apenas formal, mas também material, da Constituição, das normas inseridas na Constituição sobre as demais normas jurídicas do país. Então, a Constituição é a fonte primária do direito no Brasil. Ah, mas existem as leis, existem os tratados internacionais, existem as convenções nacionais, existem os costumes. Perfeito. Mas nenhuma fonte no direito brasileiro tem a hierarquia constitucional. Então, daí o princípio da supremacia da Constituição ou da supralegalidade constitucional. Ele deriva da existência do artigo 60, que apresenta limitações constitucionais ao poder de reforma, que me leva à condição de rigidez, de uma Constituição rígida, ou, segundo alguns autores na doutrina, até super rígida, e isso me coloca a Constituição topograficamente no ponto mais alto do ordenamento jurídico nacional. Existem tendências de admitirmos normas supraconstitucionais, ótimo, existem, mas numa prova de concurso público isso não é aceito, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também não tolera esse raciocínio, pelo menos por enquanto. Então, o que me leva a uma conclusão bastante clara de que a supremacia da Constituição é essencial ao tema que eu vou estudar. A primeira ideia básica, fundamental do tema que estudarei é: a Constituição é a lei fundamental do Estado, não há Estado sem Constituição, porque não há Estado sem soberania. Ponto. Essa é a ideia básica fundamental. Agora eu vou para a segunda palavrinha. Vamos lá para a lousa. Vamos fazer a mesma coisa. Eu quero que você pense um pouquinho sobre o significado dessa palavrinha, constitucionalidade. Quando você pensa em constitucionalidade, o que te vem à mente? Professor, aquilo que tem a ver com a Constituição, aquilo que está de acordo com a Constituição, aquilo que é constitucional. Perfeito, correto. É tudo aquilo que tem relação positiva, de aproximação, de convergência com o texto constitucional. Ótimo. E nós vamos para uma segunda ideia, então. Primeira ideia é que a Constituição é a lei fundamental. Expliquei como é que nós chegamos a essa conclusão. Agora vamos para a segunda ideia. Vamos voltar lá para a lousa. Tudo que não está na Constituição, não está acima dela, está abaixo dela. E tudo que não está na Constituição, ou seja, todas as normas infraconstitucionais, elas são dotadas de uma presunção de compatibilidade com a Constituição. Daí o princípio da presunção de constitucionalidade. E por que esse princípio existe? Existe porque durante a tramitação do projeto de lei há um controle de constitucionalidade preventivo. Então toda lei ao surge presumidamente compatível com a Constituição. Aí alguém vai levantar o dedo e vai perguntar: mas professor, se é assim, se toda lei, todo ato normativo é presumidamente compatível com a Constituição, por que eu toda hora leio no jornal, vejo no noticiário da televisão, estudo no livro de Direito Constitucional, que existe uma quantidade imensa de ações tramitando em vários órgãos judiciais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, querendo inquinar aquela lei que o senhor diz ser presumidamente constitucional de inconstitucionalidade? Por que o volume de processos judiciais no Brasil, onde de forma concreta ou abstrata procura se declarar inconstitucional uma lei, é tão grande?
E aí a resposta é muito simples. Como o controle preventivo de constitucionalidade no Brasil é pífio, porque é um controle político, muitas vezes as comissões de Constituição e Justiça têm absoluta convicção de que estão aprovando uma lei materialmente inconstitucional, formalmente inconstitucional, mas assim mesmo fazem, para ver se cola, uma espécie de acompliciamento do Legislativo com o Executivo. Acaba-se com isso sobrecarregando-se o Judiciário, que é essa última barreira de defesa. Depois que a lei surge, cabe ao Judiciário declarar se essa lei é constitucional ou não, se ela estiver suscitando vários conflitos quanto à sua aplicação, à sua interpretação. Então, num país onde o controle político é inexistente, na prática é pífio, é um controle político absolutamente incompetente e deliberadamente incompetente, porque houve um tempo, e eu posso confessar isso para vocês, quando eu era um professor mais jovem, um professor mais ingênuo e, portanto, mais feliz, porque quanto mais ingênuo você é, mais feliz você é, eu acreditava, eu reputava o surgimento da lei inconstitucional, a incompetência das comissões de Constituição e Justiça. Dizia, os deputados e senadores não conhecem direito constitucional. À medida que a gente vai ficando mais velho, vai ficando menos feliz, né, porque vai ficando mais consciente do que realmente ocorre, a gente começa a perceber que não é desconhecimento, não, é mau-caratismo mesmo, é safadeza mesmo. Eles produzem uma lei inconstitucional sabendo que estão produzindo. Não falta a eles conhecimento, ao contrário, sobra esperteza. Então aí o Judiciário sobrecarrega-se. Se eu disser para você que no ano de 2008, a Corte Constitucional Alemã não se reuniu nenhuma vez para analisar, em tese, se uma lei alemã era compatível ou não com a Constituição de Bonn de 48, você não vai acreditar. Se eu disser para você que na França, não existe controle judicial abstrato de constitucionalidade, porque no parlamento francês é impensável que os parlamentares produzam, aprovem, votem e aprovem uma lei inconstitucional, você não vai acreditar. Agora, a contrapartida, se você entra no sítio do Supremo Tribunal Federal na internet e vai lá ver as estatísticas dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, você vai encontrar centenas de ações diretas de inconstitucionalidade por ano, às vezes. Mais de 50 mil recursos extraordinários em um ano só. Isso por quê? Porque o Judiciário acaba sobrecarregado. E como o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, a gente vai ver isso em que sentido, tanto no sentido difuso quanto no sentido concentrado, tudo acaba desaguando nele. E esses 11 ministros e ministras ficam extremamente sobrecarregados pela incúria de um controle profilático preventivo de constitucionalidade. Que é pífio, repito, absolutamente pífio. Então, por isso que o Judiciário sobrecarrega-se. E para quem lê jornal, para quem já leu alguma coisa a respeito disso, quando eu chego aqui com a maior cara de pau e digo, olha, toda lei nasce presumidamente constitucional, o sujeito tem vontade de me bater. Porque ele não vai aceitar isso. Ele vai achar que eu estou brincando. Como a lei é presumidamente constitucional, se tantas leis são inconstitucionais e assim reconhecidas, às vezes depois de anos de vigência, prejudicando relações jurídicas das mais diversas e no maior número, às vezes em números inimagináveis. Então, há uma dificuldade natural de você aceitar, no primeiro momento, a ideia de que a lei surge presumidamente constitucional. Por quê? Porque você é brasileiro, porque você vive nesse país e porque você está acostumado a ver leis inconstitucionais prosperarem à torta e direito, sem que ninguém faça nada a respeito. E quando se faz alguma coisa, leva-se anos, não raro, para se conseguir debelar o incêndio causado pela vigência, ainda que efêmera, daquela lei inconstitucional. Mas para efeito de concurso, no mundo acadêmico das ideias surreais, toda lei, ao emergir no ordenamento jurídico, deve ser entendida por você como presumidamente compatível com a Constituição. E tenho dito.